Olá, mulheres poderosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso quinto dia. Hoje é o nosso último dia da primeira semana. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está rompendo e que você está sendo fiel ao nosso propósito. Hoje o nosso tema é: as imperfeitas, por favor, dê um passo à frente. Eu acho que eu vou dar 2 passos. Porque se tem uma coisa que nós sabemos que nós somos, é imperfeitas. Nós já aprendemos durante esses dias que somos imperfeitas. Mas nós aprendemos também que Deus, Ele usa pessoas improváveis. A premissa base desse livro, da nossa autora, dona e pastora, ela traz para nós essa evidência dentro das escrituras, que Deus, Ele usa pessoas improváveis, pessoas imperfeitas, pessoas que outrora pareciam não poder ser usadas por Deus, mas Deus usa essas pessoas. Então, Deus trabalha através de pessoas imperfeitas, mas pessoas imperfeitas que reconheçam que a sua dependência está em Deus, que elas dependem de Deus para tudo que fazem. Para introduzir o nosso assunto de hoje, eu vou ler aqui alguns exemplos de pessoas improváveis que Deus usou para cumprir o seu propósito. Uma dessas pessoas era quem? José. José era um menino mimado, ele virou um escravo, ex-condenado para salvar a sua família. Moisés foi um assassino que virou um pastor, um cara tímido e que mesmo assim Deus usou ele para conduzir o povo de Israel. Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta, e mesmo assim Deus contou com ela para realizar um papel importante, ajudando os israelitas a tomarem a terra prometida. Nós temos também a Ana, uma dona de casa, infértil, que foi quem? A mãe de Samuel. Nós temos Davi, que foi um pastor de ovelhas, o caçula, o filho bastardo. Davi, ele teve várias coisas erradas. Ele se envolveu com adultério, ele se envolveu com assassinato, mas depois ele se tornou o maior rei de Israel. E nós hoje podemos ler as suas belas palavras que nos trazem consolo, que nos trazem inspiração, que está escrito no livro de Salmos. Esther foi uma moça que teve que se casar com o gentil para salvar o povo de Deus. Temos Maria, uma moça camponesa solteira, que foi quem? A mãe de Jesus. Mateus, que foi um cobrador de impostos, né? E nós temos vários e vários outros exemplos dentro da Bíblia de pessoas improváveis. Quando o Senhor, Ele usa essas pessoas improváveis, e por que será que Deus deixou registrado isso na Bíblia? Essa linhagem, esses erros que as pessoas cometeram. O Senhor quer provar para nós que Ele é capaz de usar. Porque quando o Senhor usa uma pessoa improvável, toda a glória é dada a Deus. Quando o Senhor, Ele pega essas pessoas que outrora não valiam nada e usa essas pessoas, o Senhor está mostrando o seu grande poder. O poder dele que vai além daquilo que o homem acredita. O poder dele que vai além daquilo que nós nem conseguimos imaginar. Nós já vimos que Deus usa indivíduos imperfeitos. A questão permanece. Por quê? Por que o Senhor não escolheu o senhor ou a senhora perfeita? É simples. Porque essas pessoas não existem. Não existe ninguém que esteja pronto a dizer que é uma pessoa perfeita. Porque a Bíblia vai dizer, olha, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essas pessoas que se dizem perfeitas, que se dizem sem pecados, elas estão totalmente enganadas. E elas estão enganando quem? Primeiro, a si mesmo. Por quê? Porque a verdade não está nela. Porque a verdade é que todos pecaram.
nós pecamos. E mesmo assim, a graça de Deus está sobre nós. Segundo, ao escolher essas pessoas improváveis que somos nós, algo que o mundo, considera insensatez, porque como assim, meu Deus? Você está usando essa pessoa. Quando o Senhor faz isso, Deus mostra que até mesmo as suas ideias aparentemente insensatas são as mais sábias. Veja que bacana isso! Até mesmo as ideias que parecem insensatas são mais sábias do que a nossa sabedoria humana. Por quê? Porque quando Deus, ele faz algo desse tipo, que é algo que eu acabei de dizer, quando Deus realiza a obra em uma pessoa totalmente perfeita, o que acontece? Como é algo que a gente diz, como assim? Quando a gente pensa, como assim? Você pode ter certeza, mulher poderosa, que é Deus. Quando as coisas não têm explicação, como isso aconteceu? Tenha certeza de que é Deus que está operando. Porque quando as pessoas começam a perguntar, como assim? O que acontece? Os olhos daquelas pessoas se voltam para o céu, para o Criador. O Criador recebe toda a glória. E então o que acontece? Olha só. O Deus recebe toda a glória e o homem restaurado, ele está o quê? Se aprofundando no relacionamento pleno com o seu Criador. Deus, ele se beneficia recebendo a glória e nós nos beneficiamos sendo restauradas pelo Criador. Aleluias! Isso é muito poderoso. Vale muito a pena servir ao nosso Deus. Ele é todo poderoso. Jesus, quando ele veio aqui na terra, a escolha dos 12 discípulos traz para nós esse exemplo de que Deus escolhe pessoas imperfeitas. Já pensou se Jesus tivesse escolhido pessoas que aparentemente parecem perfeitas? Já pensou se Jesus tivesse escolhido 12 fariseus, os mais brilhantes, os mais poderosos, os mais respeitados para serem os seus discípulos, com os conhecimentos mais incríveis do Antigo Testamento? Já pensou se Jesus tivesse escolhido essas pessoas? Então, se Jesus tivesse escolhido esses fariseus, talvez pelo poder de influência que eles exerciam sobre o povo, porque, não sei se você se lembra, mas foram os fariseus que convenceram o povo a gritar, crucificam, crucificam. Então isso traz para nós a ideia de que os fariseus, eles exerciam sim influência sobre o povo. Se Jesus tivesse escolhido eles, talvez Jesus não teria ido para a cruz. Por quê? Porque os fariseus poderiam convencer eles de que Jesus era o Messias. Mas não, Jesus, ele traz esse ensinamento para nós, de que é melhor se render ao plano de Deus. É melhor se render àquilo que Deus planejou. Agora vocês começam a compreender, então, o porquê. Por que Deus usa pessoas imperfeitas como nós? A resposta é um pouco simples. Porque a glória é de Deus, porque Deus merece toda a glória. Porque quando Deus está usando pessoas imperfeitas como nós, Deus está trazendo glória para o nome dele. Deus está trazendo louvor, o nome dele está sendo exaltado através de nós. Então, nós precisamos entender isso. E quando nós começamos a entender isso, a nossa fé aumenta. Nós começamos a caminhar com Deus com mais fé, com mais determinação, sabendo que Deus quer e que Deus pode nos usar. Amém? Então, seja capacitada. Sabe que você é imperfeita. Nós demos um passo para frente porque somos imperfeitas. Mas nós sabemos que aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, ele age em nós. E tudo que fazemos é para trazer glórias para o nome dele. Vamos então às nossas perguntas.
A primeira pergunta é: olhe para as pessoas que eu citei hoje aqui, das pessoas improváveis da Bíblia. Olhe para essas pessoas. Qual dessas histórias você ainda não conhece ou você conhece menos? A história que você menos conhece ou que você desconhece, você vai procurar ela na Bíblia, você vai ler essa história e você vai destacar o que Deus, como Deus recebeu glória nessa história. Amém? Entenderam? Então você vai ler essa história e você vai ressaltar aí como Deus recebeu glória. O que aconteceu ali que trouxe glória para o nome de Deus. A segunda perguntinha é: olhe para o seu passado. Tente se lembrar das pessoas que Deus usou para ministrar a você. Liste pelo menos o nome dessas 5 pessoas, pelo menos de 5 pessoas que Deus usou para ministrar em você. Amém? E a terceira, na verdade, né, gente, nem está sendo pergunta, está sendo exercícios. O terceiro exercício é: você não adoraria receber a mensagem de uma pessoa que não fala há muito tempo, relembrando como Deus usou você para fazer a diferença na vida dela? Claro que gostaria, né? Então, você vai reservar um tempinho aí, agora mesmo, para fazer essa alegria na vida de alguém. Pense naquelas 5 pessoas aí que você listou aí no exercício 2. Então, você vai procurar essa pessoa na rede social, se você não tiver mais tanto contato com ela. Você vai procurar essa pessoa aí na rede social, no seu Instagram, no seu WhatsApp. E você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Você vai mandar para ela agradecendo. Escreva uma mensagem de encorajamento para pelo menos uma delas. Você boazinha, hein? Vou deixar apenas uma. Então, pelo menos uma das 5 pessoas que você listou no exercício 2. Se você quiser mandar para mais de uma, fique à vontade. Mas no mínimo uma pessoa. E agora, a quarta aí. Agora é uma pergunta, tá, gente? Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? E aí? Aprendeu alguma coisa? Então anota aí. E a quinta e última pergunta: qual foi o foco dessa semana? Será que você lembra? Qual foi o foco dessa semana? Nós trabalhamos o quê? Então anote aí qual foi o foco dessa semana, porque amanhã nós entramos na segunda semana com outro foco, com outras palavras e onde nós vamos conhecer um pouquinho mais para como nos tornar uma mulher poderosa do amor de Deus. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.